Olá a todos. Vamos então para a nossa última aula da disciplina, aula 20.pdf. Na aula de hoje a gente vai resolver um problema de redes usando a linguagem de programação Python. É uma aula mais curta, e aí no slide tem o enunciado do exercício, né, do problema e a resolução dele passo a passo. Então vamos lá. Qual que é a ideia do problema? Basicamente, eu vou ter um link dedicado entre a matriz e a filial, e eu quero verificar se eu tenho conectividade entre a matriz e a filial. Por que eu tenho que verificar isso? Porque essa é uma conexão importante para a empresa. Perfeito? Então, assim que tiver algum problema nessa conectividade, eu tenho que avisar os administradores da rede. Então, sempre, né? Espera-se que seja criada uma maneira simples de avisar os administradores de rede da matriz sempre que houver perda de conectividade entre a matriz e a filial. Então, conectividade a gente já imagina o comando ping, né? Aí a pergunta, né, é a seguinte: como podemos criar uma forma automatizada de monitorar esse link entre a matriz e a filial? Bom, qual que é a solução, resumindo aí sem código ainda? Para solucionar este problema, iremos criar um script para imprimir na tela uma alerta aos administradores da rede da empresa, tão logo uma falha de conectividade seja detectada. Então, qual que é a ideia? Eu vou testar o comando ping, né, usar o comando ping da matriz para minha filial. Tenho que saber o endereço IP, então, da minha filial. E de 5 em 5 segundos eu vou rodar o comando ping. Vou executar o comando ping. Se tiver alguma falha, eu vou dar um print na tela. Vou exibir isso para o usuário. Perfeito? Além disso, dando falha ou não, eu vou escrever em um arquivo de texto como se fosse um log. Um log com o horário que eu testei o comando ping e se teve sucesso ou se não teve sucesso. Perfeito? Então vamos ao passo a passo para resolver isso aí. Primeiro passo, então aqui seriam as 3 primeiras linhas do meu arquivo. Eu tenho que importar os módulos necessários, né? Então esse primeiro módulo aqui, o OS, é ligado a funções do sistema operacional. Então aqui que a gente vai conseguir usar o comando ping e assim por diante. Esse RE aqui significa Regular Expression, que é a expressão regular. Isso daqui mais para frente fica mais claro por que que a gente vai usar ele. E o terceiro é o módulo time. Como eu falei anteriormente, a gente vai imprimir não, né? A gente vai salvar num arquivo, no arquivo de log, o horário que a gente rodou o comando ping. Então, por exemplo, 22 horas, 10 minutos e 13 segundos. Depois, 22 horas, 14 minutos e 35 segundos. E assim por diante. Tá bom? Próximo passo, criar e abrir um arquivo para escrever as saídas dos testes. Bom, então esse arquivo vai servir como um log, por isso eu coloquei aqui o nome dele como sendo logs.txt, perfeito? Então eu vou abrir ele aqui e vou abrir para escrita. W que significa write, que é para escrever neste arquivo aqui, tá bom? Aí toda manipulação desse arquivo vai ser feita usando essa variável chamada arquivo. Passo 3. Passo 3, ó, é onde eu uso a expressão regular. Então vamos voltar lá nos módulos. Foi devido a esse passo 3 que eu importei esse módulo chamado RE aqui, tá bom? Como que funciona essa expressão regular? Então vejam só, eu usei o módulo, né, re.compile. O que que ela faz, ó? Ela tá de acordo com uma mensagem ali, ó, com o comando que eu dei, ó, por exemplo, esse arquivo aqui, esse texto aqui, ela vai tentar encontrar este padrão, tá bom? Parênteses, contrabarra D, parênteses, received. O que quer dizer isso? Você vai tentar encontrar este padrão nessas 4 linhas aqui. Aí vocês vão perguntar, bom, isso daqui eu entendi, isso daqui eu encontro aqui. Mas o que significa esse contrabarra D? Esse contrabarra D pode ser qualquer dígito.
Então, o que que seria esse padrão que eu estou querendo encontrar? Um dígito entre 0 e 9 e depois essa palavra aqui. Então, resumindo, eu vou encontrar nesse exemplo aqui, vou encontrar só essa expressão aqui, ó, zero received, que casa com esse padrão aqui. Bom, então tá, mas por que que eu tenho que pegar apenas essa parte aqui? Porque é essa parte que me interessa, né? Se for zero, quer dizer que eu não tenho conectividade com a minha filial. Se for um, quer dizer que eu tenho conectividade. Então, aqui sempre vai ser zero ou um. Por isso eu coloquei o contrabarra D que significa dígito. Então, estou tentando encontrar um padrão nesse estilo aqui, ó. Um dígito, espaço e essa palavra. Nesse exemplo aqui, eu encontrei aqui. Rodando lá no terminal, vamos lá. Ping 201.54.68.203. Como eu não coloquei um no meu limite, né? Ele vai tentar várias vezes. Vamos limitar isso daí então. Ó. Ping traço Q traço C1. Vamos lá. Olha lá, pessoal. Ó. Um pacote transmitido, 0 recebido. Vamos tentar com esse outro endereço IP. Então, com esse outro endereço IP, um pacote transmitido e um recebido. Então, a gente vai sempre, né, com esse comando ping aqui, a gente tem essa saída. Mas a gente está interessado apenas nessas duas palavras aqui, né? Na verdade, um número e uma palavra. Então, por isso que a gente usa essa expressão regular aqui. Para cortar isso daqui só no que eu quero. Então, ele vai me retornar apenas isso daqui. E aí, se for zero, quer dizer que eu estou com falha, né? Deu falha. Se tiver um, quer dizer que foi recebido. Então, eu tenho conectividade entre a matriz e a filial. Passo 4, criar uma tupla com as opções de respostas do comando ping. O que é uma tupla, né? Qual que é a diferença de tupla para uma lista, por exemplo? A tupla, ela não muda, você não consegue mudar os valores dela. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a variável opção, que vai representar a tupla, que tem dois valores. O valor na posição 0 seria o sem resposta, e o valor na posição 1 seria o teste ok. Perfeito? Então, se a gente vê que a gente não teve conectividade, a gente não tem conectividade, a gente vai usar essa primeira opção. Se a gente vê que o teste deu resultado, ou seja, tem conectividade, a gente vai usar essa segunda opção. Então, seria a opção na posição 1 e a opção na posição 0. Próximo passo, escrever um cabeçalho no arquivo de saída. Então, estou escrevendo que no arquivo de saída, início dos testes e o horário de início. Então, 9h30 da manhã, 23h30 da noite, né? E pulando uma linha. Bom, então aqui é o cabeçalho do meu arquivo, o arquivo de log. E aqui é o IP que eu vou monitorar. Então aqui seria o IP da minha filial. O IP que eu vou usar o comando ping, para verificar se eu tenho conectividade ou não. Agora chega a parte mais complicada, né? Que é a parte dos laços, das estruturas de repetição. Vou ter que criar dois laços, que a gente fala aí de laços aninhados. O que que significa? Um while dentro do outro. O laço externo, né, que é o laço mais de fora, para executar o comando ping de 5 em 5 segundos. Daí o laço interno, que é o laço mais de dentro, ele vai pegar a execução desse comando ping e vai percorrer o resultado. Bom, então o mais externo, ele roda o comando ping. O mais interno, ele vai estudar essa resposta aqui. Como assim estudar? Verificar se teve pacote recebido ou não. Então aqui é o comando. Ó. Então while 1, o que significa while 1? Que vai rodar para sempre. Aqui eu usei o módulo time, né? E falei assim, ó, dorme por 5 segundos. Eu não vou rodar o comando ping toda hora. Eu vou rodar de 5 em 5 segundos. E depois eu imprimi na tela esse ponto só para não dar a impressão que o script falhou. Então vai imprimir nesse ponto aí para vocês não acharem, né, ou para o usuário não achar que o script está com problema.
Então vai imprimir nesse ponto aí, enquanto espera esses 5 segundos. E aqui já é usando esse módulo OS para a gente testar o comando ping. Então ping traço Q, esse traço Q ele resume a resposta do comando ping, e o traço C1 é para enviar apenas um pacote. Aí eu concatenei isso com o meu endereço IP. O meu endereço IP é esse daqui, ó. Tá ok. Então, a resposta disso daqui, né, vai para retorno. Então, o retorno vai receber isso daqui tudo, essas 4 linhas. Mas essas 4 linhas não me interessam as 4 linhas, interessa só um pedaço dela. Então, vamos para a próxima parte. Botei um laço interno, tá bom? Que ele vai rodar para sempre também. E esse laço interno, para que ele serve? Ele serve para interpretar a resposta do comando ping. Então, o laço interno ele vai percorrer o resultado do comando ping. Linha por linha. Tá bom? Então, ó, linha recebe retorno.readline. A gente viu essa função já, né? Esse readline ele lê a próxima linha dessa que tem nessa variável retorno. Então, primeiramente, linha vai receber essa primeira linha, depois vai receber a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Quando chegar na quinta linha, que não existe, né, o que vai acontecer? Chegou na última linha, então não tem mais linha. Se não linha, ou seja, se eu não tenho linha nenhuma, eu dou um break. O que o break faz? Ele sai desse laço aqui. Por que ele sai? Porque ele já percorreu todo o resultado do comando ping. Então ele sai do laço e volta no laço mais externo. Dorme 5 segundos e testa o comando ping de novo, ou seja, testa a conectividade de novo. Tranquilo? Então aqui é o critério de parada. A próxima linha é que faz o casamento, né? Faz a parte da expressão regular. Então eu vou tentar achar essa variável chamada expressão naquela linha. O que essa variável chamada expressão faz mesmo? Essa variável chamada expressão é essa daqui, ó. Então eu vou tentar achar um dígito espaço essa palavra em cada linha. Então vamos lá, ó. Esse padrão tem nessa primeira linha? Não, então não faz nada. Este padrão tem na segunda linha? Não, então não faz nada. Este padrão tem na terceira linha? Não, então não faz nada. Este padrão tem na quarta linha? Tem. Então vou pegar este valor aqui, ó. Voltando lá no código. Então o valor vai receber aquele casamento, né? E aí tá. Então se valor quer dizer o quê? Então se valor receber alguma coisa, isso daqui é verdade. Ah, vou escrever no meu arquivo URL, tá bom? O IP que eu estou verificando e o que eu tenho na minha variável valor. Se eu tenho o valor 0 ou se eu tenho o valor 1. Bom, se eu tenho o valor 0, então eu vou pegar a tupla opção na posição 0. A tupla opção na posição 0 significa sem resposta. Realmente é, né? Se eu tenho 0 aqui, quer dizer que eu não tive sucesso na conectividade. Agora, se o valor na posição 0 se ele recebe 1, quer dizer então que o pacote foi recebido. Então, a dupla opção na posição 1 é teste OK. Então, nesse caso, eu vou imprimir teste OK. Perfeito? Então é isso. Vamos testar o código, né? Aqui o passo 6 é só a finalização. Então, saindo desses dois laços aqui, do while externo e do while interno, eu escrevo no arquivo que os testes acabaram e o horário que os testes acabaram, pulo uma linha e fecho o meu arquivo. Ok? Então, se a gente não matar o processo, ele vai executar para sempre. A não ser que o computador desligue, alguma coisa desse tipo. Então, vai rodar para sempre por causa desse laço infinito aqui, que vai rodar infinito. Vamos testar então esse código aqui. Deixa eu abrir a pasta que ele está aqui. Aula 20.
é esse problema.py. Vou apagar esse arquivo de log, só para vocês conferirem que é esse mesmo. Ok? Então tem o código todo aqui, está disponível no Google Sala de Aula para vocês. E aí eu vou rodar ele então. Python, Python 3.6, problema.py. Então, ó, aparece aquele ponto, né, para vocês não acharem, para o usuário não achar que o script está falhando. E aí tudo que está sendo feito, né, se a conectividade teve sucesso ou não, está sendo salvo no arquivo logs.txt. Se teve falha, também eu imprimo essa mensagem para o usuário. Perfeito? Então observe que vai rodar para sempre aqui, não vai parar de rodar. Eu vou dar um Ctrl C para encerrar o processo e verificar como que está o meu arquivo de saída. Olha lá então. Tem o início dos testes, que é o cabeçalho, e tem todo o horário, né, que eu tentei rodar o comando ping. E a resposta, né, que é sem resposta. Se eu mudar para o endereço IP que eu tenho a resposta, isso aqui vai ficar diferente. Então vamos testar agora com esse IP aqui terminando em 5. Salvei e vou rodar de novo. Esperar um tempinho. Apareceu o ponto. Apareceu outro ponto, então quer dizer que não teve falha, né? Só quando tem falha que essa mensagem é exibida. E então vai sempre ter sucesso essa conectividade, né? Vou dar um Ctrl C para encerrar o processo e vou abrir o arquivo de log aqui, recarregando ele. Então olha lá, ó, teste ok, teste ok, teste ok, teste ok, teste ok. De 5 em 5 segundos. Tranquilo? Então a aula de hoje é isso aí, a última aula da disciplina. E aí, então a gente dá início aos trabalhos práticos aí. Bons estudos, até mais.